Então, estamos de volta para dar continuidade a essa jornada pelas linguagens de programação. Já faz um tempo, né, nós terminamos no ponto do PostScript, né? Essa plataforma de programação e ao mesmo tempo desenho, descrição de desenhos, né? Essa, digamos assim, já antiga linguagem de programação baseada em pilha. E antes de continuarmos, só uma curiosidade, né? Aqui nós temos uma arte que é uma brincadeira, né? É um programa cujo funcionamento é abrir a si mesmo e se desenhar, tá? Então ele abre o arquivo, né, a espiral.ps, cujo conteúdo é esse texto todo e desenha a si mesmo, tá? Só uma curiosidade aí dos poderes que uma linguagem de descrição de imagens nos proporciona. Mas o nosso assunto é níveis de abstração. Isso é um preâmbulo, tá? O nosso objetivo é falar de interpretadores, de ambientes de execução, de compiladores. E é um tema que gravita em torno desses conceitos, é o de abstração. Então, vamos fazer alguns devaneios prévios aqui, preparando para o que virá. Então, a abstração é o segredo do negócio. Que negócio? É desenvolvimento de software, tá? Porque, essencialmente, software lida com complexidade. Complexidade do problema, complexidade das arquiteturas, né, dos ambientes de desenvolvimento, das linguagens, das ferramentas. Toda essa complexidade tem que ser tratada, né, até intelectualmente, ou mentalmente, ou conceitualmente. Então, esse é um desafio e um dos recursos cognitivos que o ser humano tem é a da abstração. Tá? Então, a abstração é, digamos assim, esse processo mental de organizar as ideias. Né? Então, o que é abstração nesse sentido? É trazer um aspecto para o primeiro plano, deixando tudo mais em segundo plano, como que esquecido ou escondido. Tá? Então, assim, quando eu digo que essa janela é um retângulo, eu estou esquecendo um monte de detalhes, o material, enfim, estou abstraindo para a forma geométrica, né, para as características dessa geometria, lados opostos paralelos, ângulos de 90 graus, etc, etc, né, que é a ideia de retângulo. Né? Então, neste momento cognitivo, eu trago um aspecto para frente e meio que esqueço dos demais. Eu preciso disso para navegar na realidade, porque são infinitos detalhes, né? E a gente de alguma forma seleciona, foca, né? Em linguagem de programação, isso que é uma característica da cognição humana, se manifesta também. E se manifesta tanto na própria cognição durante a programação, nós vamos ver isso bastante, mas também como recursos na linguagem. Tá? A linguagem vai ter mecanismos de abstração. Tá? Então, um exemplo de construir abstrações, o exemplo mais imediato é a criação de subrrotinas. Tá? Então, vamos fazer isso com PostScript. Então, aqui está um desenho. E essa é a descrição do desenho. Tá? Então, aqui é um recorte minimizado da página. Né? Isso aqui teria sido uma página inteira. Temos aí dois triângulos. E essa linguagem aqui, essa descrição é justamente desse desenho. Então, 100, 200 coordenadas, começo um novo caminho e vou para o 100 e 200. Aí lá eu faço eu traço uma linha relativa, né? Relativa, vario 0 no x e vario 200 no y, né? Então provavelmente é essa aresta aqui. Em seguida eu faço 300 para frente, 70 para baixo, então vai ser essa aresta aqui. E aí eu fecho o caminho, então quando eu fecho o caminho eu volto para o início.
Essa é a razão do new path, né? Ele marca o início que vai casar aqui com esse close. E aí eu faço o fill, que é preencho o miolo com alguma cor, né? No caso aqui preto. Aí eu começo algo parecido, só que em outras coordenadas, né? 250, 400, os mesmos, vejam aqui, os mesmos comandos, close path, só que agora eu faço stroke, né? Que só traça o contorno e mostra a página. Então, a questão da abstração aqui é perceber uma generalização. Veja, existem coisas repetidas que poderiam ser generalizadas, né? Poderiam ser elevadas a um conceito, resumidas, né? Sintetizadas em um conceito. Então, eu chamei aqui de cruzador, brincando que esses triângulos poderiam ser... eles evocam alguma coisa suspensa no ar, né? Como um cruzador lá na ficção científica, né? Nos filmes de ficção científica. Aqui eu vou explicar um pouco. Esse barra define um símbolo. Eu empilhei, né? Lembrando que PostScript é uma linguagem baseada em pilha, eu empilhei um símbolo. Símbolo é um conceito que nem todas as linguagens têm, né? PostScript tem, Lisp tem. É quase que fosse uma string do sistema, né? Da linguagem. Não é uma string no sentido de que você vai imprimir, né? É uma string no sentido de que você dá nome às coisas do seu programa, tá? Então jogamos esse símbolo aí para dar nome. Em seguida nós empilhamos entre chaves comandos, uma sequência de comandos. Isso é justamente a abstração, quer dizer, aquela sequência de passos que eu havia observado repetitivamente no desenho anterior, eu transformo aqui numa coisa única, tá? É uma sequência que ela é materializada, né, na linguagem com essas chaves. Isso aí empacota e põe na pilha como uma unidade, tá? Eu tenho uma coisa na pilha, que é, digamos assim, uma sequência de comandos. E o def? O que é que o def faz? Ele consome dois itens da pilha. O mais embaixo, ele considera um símbolo, que vai ser a chave, que ele vai gravar no dicionário. Ele pode gravar qualquer coisa, podia ser uma variável, como se fosse uma variável. Então, ele vai associar o símbolo cruzador a essa sequência. Isso vai ficar no dicionário da linguagem, né? Lembrando que há, na verdade, 3 dicionários, mas para variáveis e tal, vamos pensar num dicionário, seria o dicionário principal. Então, neste dicionário principal agora, há uma nova associação, há um novo vínculo entre o símbolo cruzador, que pode ser invocado, e essa unidade que representa uma sequência de comandos. Então, o mesmo programa anterior agora tem uma outra cara, mais abstrata. Mais abstrata porque os detalhes se transformaram numa palavra, resumiram numa palavra, que para mim, como programador, diz muito. Quer dizer, eu programando, eu vejo a palavra cruzador, eu já resumo na minha cabeça, quer dizer, eu já puxo a abstração, né, que eu vou no 100, 200 e desenho cruzador e preencho, vou no 250, 400, desenho um cruzador de novo, só que agora só faço o perímetro, né, e mostro a página. Então é a mesma descrição, quer dizer, o efeito é o mesmo desenho, o efeito é o mesmo, só que essa é uma versão mais abstrata. Mais abstrata porque um pacote de detalhes foi reconhecido como uma coisa, uma abstração, e foi representado. Então agora eu posso não apenas olhar e ver na minha mente, quer dizer, reconhecer o padrão, como eu posso usá-lo, né? Então é um processo de mão dupla. Eu posso tanto da versão detalhada gerar abstrações, perceber abstrações, representar abstrações, como ter o processo contrário, que é de remover as abstrações, que é voltar aos detalhes, né? Esse processo está em jogo o tempo todo em linguagem de programação, em programação, né?
Então, aqui é uma figura que tenta ilustrar, generalizar esse processo. Quer dizer, eu posso ir criando camadas e camadas e camadas de abstração. Tá? Então, aqui eu tinha a linguagem crua, né, a linguagem básica, no caso o PostScript. Eu posso criar uma biblioteca, né, uma lib, uma bib de formas geométricas, retângulo, triângulo, digamos que não exista, né, pronta, então eu posso criar uma biblioteca. Essa biblioteca já é um tipo de abstração. E em cima dessa biblioteca e da linguagem, eu posso criar agora uma outra biblioteca de peças de automóvel. E aí eu posso criar uma biblioteca de automóveis prontos, né? Eu vou subindo o nível de abstração. Só que, assim, só para ser mais preciso, essa figura aqui, eu acho que ela representa melhor, ó. Não é que as camadas são totalmente estanques, né? Nesse exemplo das bibliotecas, acho que a linguagem, junto com as bibliotecas, elas ficam no mesmo nível aqui, tá? Elas ficam como uma coisa só que tá sendo usado junto. Você usa a linguagem com a biblioteca de formas, com a biblioteca de peças, etc, etc. Tá? Só para ser preciso, mas vamos voltar a essa representação mais frouxa, né, menos rigorosa, para fazer uma pergunta agora importante. A gente viu que a gente poderia, por nível de abstração, ir crescendo, né, e criando novas camadas mais abstratas, né, como a seta indica. E no processo de detalhamento a gente pode voltar, né, a gente pode pegar algo abstrato e ver os detalhes e chegar para níveis mais baixos de abstração. A pergunta é a seguinte: a linguagem PostScript, né, o interpretador GhostScript, é o nosso nível mais baixo? Será que a gente pode descer mais no nível de abstração? Será que a gente pode detalhar mais o que a linguagem PostScript determina? Então a resposta é sim. E esse detalhamento aqui, no fundo, né, lá no extremo, vai chegar no código de máquina, que é a realidade última da máquina, né, do sistema. Nós temos um computador funcionando, nós temos um hardware, nós temos um sistema operacional. Então, sim, subjacente a um nível de abstração, podem existir outros níveis de abstração, né? Você ali no nível que você está, por exemplo, na linguagem PostScript, você acha que está no mais baixo, né? Você não enxerga na linguagem coisas que estão por baixo. Tá? Então aqui foi uma representação, uma tentativa de representação disso. Então aquele mesmo programa, eu escrevi aqui caractere a caractere, né? Representei caractere a caractere e tentei aqui é fictício, tá? Como se fosse um código de máquina do interpretador GhostScript que está esperando 1, esperando 0, aí vem o espaço em branco, aí ele entende que isso é o final de uma palavra, aí ele entende que essa palavra é o número 100, e aí vai a mesma coisa para o 200. Aí no path, lá dentro, ele arranja para registrar o começo de um novo caminho. Aí o move to, ele move o estado atual do desenho para aquele 100, 200. Então ele vai consumindo caractere por caractere, entendendo as palavras dali e agindo, e desenhando, tá? Então essa seria uma versão assim representativa, fictícia, hipotética do que se passa realmente, né? Seria bem mais denso, né? Nós teríamos muito mais código de máquina aqui para executar tudo isso, né? Lembrando que nós estamos aqui a plenos poderes do processador, né? Cada instruçãozinha dessa aqui é da ordem de nanosegundos, né? Eu gosto de lembrar da Grace Hopper, né? Uma das primeiras criadoras de linguagem de programação, ela que foi da Marinha Americana, lá nos anos 40, 50, né? E criou o COBOL, né? É uma grande figura da história da computação e das linguagens de programação. Ela gostava muito de falar que uma instruçãozinha dessa
executada no tempo que a luz, toda a poderosa luz, viaja coisa de 1 metro, né? Então pensa aí o poder que esses processadores têm, né? A rapidez. Claro, claro que um processador desse está executando vários programas ao mesmo tempo, é bem mais complexo, né? Mas vamos esquecer esses detalhes e atentar aqui para uma mensagem bem básica, aqui de que essa linguagem aqui, caractere por caractere, está podendo ser executada em razão de algo menos abstrato que está se passando no processador. E para falar de código de máquina, eu vou ter aqui uma referência. Não vou falar de Intel, não vou falar de MIPS, aliás, de uma evolução do MIPS, que é o RISC-V, o RISC-V, né? E felizmente, inclusive, tem uma excelente tradução desse livro aqui, é um livro gratuito, tá? Uma tradução feita aí pela Universidade Federal do Rio Grande, tá? Não confundir com a Federal do Rio Grande do Sul. É outra universidade federal também no estado do Rio Grande do Sul, mas chama só Rio Grande. Eles fizeram a tradução muito bem. Lá do nosso velho conhecido David Patterson, né, da Universidade de Berkeley, e com o aluno dele, eles começaram aí esse movimento de tentar fazer uma arquitetura aberta. Todo ISA, né, todo o conjunto de instruções, arquitetura de conjunto de instruções é proprietário. Da Intel e lá e da AMD, né? Enfim, o próprio MIPS é proprietário, né? Foram eles que criaram, mas foi vendido, né? E agora, não só universidades, mas empresas estão querendo rumar para um mundo novo, onde as instruções em si não tem dono, qualquer um pode usar, né? Então espera-se com isso mais sinergia, né? Mais colaboração, um desenvolvimento mais colaborativo entre as partes, né? Então lá do livro eu tirei aqui o exemplo do algoritmo de ordenação por inserção, insertion sort. E, enfim, o algoritmo em si não é a questão, é bem conhecido. Eis a versão, digamos assim, compilada em código de máquina. Então, na verdade, essa é uma listagem completa, né? Eu tenho aqui os endereços, tá? Então, vejo que é uma arquitetura RISC, toda instrução mede o mesmo tamanho, 4 bytes. Então, aqui em hexadecimal, nós vamos de 4 em 4. Eis as instruções, né? Essa é a essência, né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Essas são as instruções. Aqui elas estão representadas em linguagem de montagem, né? Que é uma linguagem muito próxima do código de máquina, assim, próxima no significado, né? Ela é quase que um mapeamento direto aqui dos conceitos. E, por fim, como comentário, o algoritmo, né? Uma interpretação algorítmica disso. Então, até aqui, nós temos aquela coisa de abstração. Ó. Aqui está a versão crua, né? Aqui a gente subiu um pouquinho a abstração, usando símbolos que o ser humano olha e entende facilmente. Então, aqui está mais abstrato para o ser humano que lê, né? E aqui mais abstrato ainda para o ser humano que lê. Ele está reconhecendo o que está sendo feito e simbolizando aqui com uma linguagem de algoritmos, tá? Então temos aqui a ideia, mas essa é a realidade, né? Então aqui eu copiei uma execução daquele programa. Isso aqui é o rastro. Então eu fui executando aquele programa e não coube aqui, né? É uma sequência. Eis o programa em execução, tá? Eis o código de máquina passando pelo processador. Aqui é um registro de cada instrução que passou, tá? Esse é o rastro, é o trace, tá? Essa é a realidade da máquina em funcionamento. Esse código de máquina, instrução, sendo invocado e executado, tá? A memória ali não é mostrada, mas se a gente quisesse ser preciso, a gente teria que pôr em cada linha toda a memória. É claro que não caberia, poderia ser pelo menos o que muda, né? O que foi alterado na memória, tá? Seria o mais correto. Não se pode falar dessa realidade da máquina só olhando as instruções. É preciso ver os dados e como eles são alterados.
Mas, enfim, o ser humano todo-poderoso, que entende código de máquina, ele pode bater o olho aqui e falar, olha, isso aqui está se repetindo. Então, isso aqui é alguma forma de laço. Veja, frente à realidade ali menos abstrata possível, você pode bater o olho e enxergar abstrações, tá? Então, aqui eu fiz só o for, mas eu poderia ver ifs, né? Desde que eu conheça o código, né? É possível reconhecer. Ou mesmo que escrevesse em código em linguagem de montagem. Poderia ser escrito aqui em linguagem de montagem para facilitar aqui essa compreensão. Nós íamos entender, nós poderíamos enxergar nessa realidade detalhada que blocos disso representam coisas que são mais abstratas, são equivalentes numa linguagem mais abstrata de algoritmos, tá? Elas são correspondentes. E aí aquela coisa do caminho de duas vias. Tanto pode ser mesmo porque eu, ser humano, estou olhando e estou abstraindo, mas pode ser porque veio né, por compilação. Pode ser mesmo que esse código de máquina tenha esse laço porque veio de um laço numa linguagem mais abstrata que foi compilado, um programa que foi compilado. Tá? Mas, enfim, não importa de onde veio, é provável que tenha vindo mesmo de uma versão mais abstrata, mas de qualquer forma a gente pode fazer sempre o caminho reverso, reconhecendo abstrações. Então é isso, mentalmente nós podemos abstrair, né? Nós podemos olhar para código mais detalhado e subir, e os próprios processos de transformações de linguagens podem ter gerado essa versão menos abstrata. É um caminho de duas vias. E nós já vamos tomar o caminho de encerrar essa digressão com uma digressão maior ainda, dentro da digressão, que é uma analogia disso tudo com modulação de sinais. Modulação de sinais é uma coisa aí das telecomunicações, tá? Então eu pus aqui a representação da amplitude modulada, mas tem a frequência modulada, tem as modulações digitais aí por fase e tal, e a mágica que faz funcionar, né, a transmissão de informação, né, em ondas, né? Então a Wi-Fi, o 4G, o 5G, a AM, FM, a televisão, tá tudo é uma forma de modulação. A modulação mais simples é por amplitude lá dos radinhos AM. Então, qual que é a ideia de modulação? Existem duas ondas. Existe o sinal, vamos pensar a música, né? Digamos que aqui é uma música, é a onda de uma música. E aqui a portadora, né, em inglês carrier, né, a portadora, que é a frequência do sinal AM, né? Então a frequência da rádio. Então aquela onda da música vai ser combinada com a onda da portadora e vai gerar um sinal modulado, que é o sinal que é transmitido. Tá? Então o que é basicamente a ideia da AM? Você vai modular a portadora. Então a portadora está lá na sua frequência rápida, tá? Ela está forte e indo e vindo, né? Uma onda indo e vindo. E nós vamos variar essa onda, uma propriedade dessa onda, por exemplo, aqui a amplitude, de forma que essa variação coincida com o sinal a ser transmitido. Então, esse que é basicamente o que acontece numa transmissão AM. O sinal está lá muito forte, muito rápido, mas dentro daquele sinal rápido existe alguma propriedade que varia mais lentamente, e essa variação é um ou outro sinal, no caso a música. Tá? Aqui está fora de escala, mas, por exemplo, o som audível, digamos que é a modulação de voz, né? A modulação de som. O som audível ele vai aí de 200 Hz a 20 kHz, né, ou menos. Já as rádios AM funcionam entre 500 e 1.700 kHz, quer dizer, quase que 1.000 vezes mais. Então está fora de escala isso aqui. Se fosse em escala, isso aqui seria praticamente uma mancha, né? Seria tão apertadinho aqui, seria tão rápido isso aqui que seria uma mancha aqui, né?
E é isso. E isso é uma representação da modulação. Qual que é a analogia aqui? Eu vou até desenhar coerentemente com as representações anteriores, porque eu estou fazendo essa representação lado a lado, né? Então aqui nós temos o sinal modulado, tá? Esse é o sinal modulado e a portadora, né? Só existe uma realidade, a portadora, na sua frequência altíssima, tá? E variando a amplitude, na variação da amplitude, eu posso reconhecer algo que é a música. Então, o ser humano, com sua mente abstrata, ele vai falar assim, olha, eu estou vendo uma portadora, mas eu abstraio, quer dizer, eu esqueço os detalhes, eu esqueço a portadora e está lá a música. Eu me ligo na abstração, eu me ligo na essência, no resumo da coisa, que é a mensagem, que é o sinal. E esqueço a realidade no qual aquilo está montado, né? Que é a portadora, é o sinal modulado. Então, sei lá, digamos que aqui fosse Garota de Ipanema, tá? Então, Garota de Ipanema numa frequência de uma rádio, Garota de Ipanema na frequência de outra rádio. Eu meio que não estou nem aí para as frequências da rádio, meio que eu não estou nem aí para os detalhes das portadoras, das frequências e tal. Eu me ligo na essência daquilo, né? Eu extraio, dou um salto para um nível acima e me ligo no que importa, que é a música. Tá? Então essa é a analogia. A nossa portadora vai ser o código de máquina. O código de máquina é a realidade. Mas eu vou meio que até ignorar aquilo e vou dar um salto nas abstrações que aquilo que corresponde à execução daquilo. Aquilo está sendo executado e existe uma versão equivalente mais abstrata. Aquilo é um laço, aquilo é um condicional, aquilo é um array. Tá? Então, eu vou me ligar numa representação mais próxima de como eu penso e menos ligada nos detalhes da máquina. Tá? Então é isso. Para terminar mesmo, voltando e fechando, a ideia de que temos camadas de abstração. Eu representei assim lado a lado. Por quê? Porque eu escrevi o código, né? Eu quis escrever o código e eu escrevi a versão mais abstrata lado a lado. Tá? Mas o mais comum é encontrar uma representação de baixo para cima. Embaixo os níveis mais detalhados, menos abstratos, né? E aí nós vamos subindo os níveis de abstração, as linguagens mais abstratas, né? Linguagens menos abstratas, o código de máquina, a linguagem de montagem. O próprio C deixa vazar muita coisa desse mundo de baixo nível de abstração, né? C não é uma linguagem que isola as abstrações, ela deixa vazar, ela deixa chegar no programador coisas aqui do baixo nível. Então, existem outras linguagens que escondem mais, né? Que fazem coisas equivalentes, mas escondem mais. Enfim, nível de abstração. Existe também essa representação em círculos, né? Círculos concêntricos, onde o miolo é o menos abstrato. Essa é uma representação que o livro-texto nosso, né, o CBesta, tem lá na seção 1.7, que eu já estou antecipando, né? Nós vamos ainda falar dos assuntos daquela sessão, não falamos ainda propriamente, mas para quem já quiser adiantar, vai reconhecer aqui essa discussão, que lá ele chama de computadores virtuais, né? Ele vai dizer que cada camada dessa constitui um computador virtual. Então nós temos a visão primeira do processador, que é o código de máquina, mas a linguagem C, ou a linguagem Python, a linguagem Java, cada uma cria entre aspas, computador virtual, uma realidade própria de programação, com conceitos próprios, com abstrações próprias, que vira uma nova plataforma, vira uma nova base, vira um novo começo. É dali para cima, o dali para baixo está escondido, né? Às vezes uma camada esconde as de baixo. Ela cria uma nova realidade, ela se transforma numa base para o que vem para cima, mas esconde o que está embaixo. Bom, eu vou fazer uma inversão, tá? Eu particularmente
ao longo dos anos, eu fui me incomodando um pouco com essa representação e a solução, em parte, foi inverter. O mais abstrato está no centro e o menos abstrato está por fora. Então, de onde vem isso? Por exemplo, eu posso executar a linguagem for, que nós já vimos, né, linguagem baseada em pilha, dentro de um navegador de internet. Ora, o que está acontecendo? Bom, nesse caso, eu estou com o código de máquina do navegador, tá? Eu estou com o código de máquina do navegador, que é o menos abstrato. Ele, dentro dele, ele tem um interpretador JavaScript. Então aí cria aqui uma camada JavaScript, uma abstração JavaScript. E dentro dessa camada JavaScript eu rodo um programa que é o for, tá? Então a questão é a seguinte: eu usando, no momento que eu uso, eu estou ligado no for. Então essa figura aqui. Enquanto que eu uso, eu estou ligado no for. Eu só estou pensando em for. É como se as outras camadas, entre aspas, sumissem. Mas a questão é, eu estou usando for, mas na verdade eu estou usando JavaScript. Esse for que eu estou usando é, na verdade, o JavaScript. E o JavaScript, por sua vez, é um código de máquina. Tanto é que eu uso o teclado, né? Eu não deixei de usar o hardware. Eu estou usando o hardware, eu estou no teclado, eu estou na tela. Então, o hardware com o teclado e a tela e o código de máquina, não é, eles estão ocultos, eles são transparentes. Eu esqueço deles, mas o primeiro contato é esse. Cada tecla que eu estou teclando aqui, ela está sendo interpretada pelo código de máquina. Então eu nunca deixei de usar o código de máquina. Ele está escondido, mas não é bem por baixo, ele está pela frente meio invisível. E é um printf scanf compilado aí. Isso, por sua vez, está sendo executado pelo interpretador JavaScript, que é uma outra linguagem. E é a linguagem que é programada o interpretador for. Então, eu vou retornar a isso, mas a ideia é essa. Os níveis mais abstratos estão dentro, os níveis menos abstratos estão fora, transparentes. Tá? Eu estou ligado lá no mais abstrato, mas eu nunca deixei de usar. Tá? Então, encerramos aqui essa primeira jornada aqui, essa primeira retomada da nossa jornada e demarcando os pontos. A abstração é uma experiência cognitiva, sim, essa coisa humana de como a mente funciona, de criar focos e trazer para frente, e enfatizar alguns aspectos. Em linguagens de programação, isso se manifesta de muitas formas, nós vamos ver muitas formas de abstração, mas uma delas são essas camadas de abstração. Né? Lembrando que as camadas mais abstratas apoiam-se nas menos abstratas, né, que viram um tipo de plataforma, né, ou um computador virtual, como alguns livros dizem, uma base de abstração para as que vêm para cima. E geralmente elas escondem os detalhes, elas escondem as coisas menos abstratas. Tá? No fundo de tudo isso, né, lá no chão, lá no porão, lá nas sapatas, né, lá nas fundações desta pilha, sempre existe um código de máquina, que é o hardware, né, que é o começo de tudo, é a nossa portadora. Né? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.